Esperança, perseverança, força, dedicação e paciência são coisas que às vezes no nosso dia a dia a gente aborda isso e precisa disso. Mas às vezes você precisa ver alguma coisa para se inspirar, talvez, ou então pensar, poxa, a minha vida eu reclamo demais e tem gente que passa uma situação pior. Essa é a história de Um Sonho de Liberdade? Conta a história do jovem And, que é um bancário renomado e se vê preso por um crime que não cometeu. E o pior, prisão perpétua, galera. Simplesmente ele foi acusado da morte de sua ex-esposa com um amante. Ele não cometeu esse crime, mas infelizmente um julgamento fajuto com falta de provas conclusivas acabaram culminando na prisão dele na penitenciária estadual de Shawshank. Lá nós vemos dia a dia dele nesta prisão e você vê valores aos poucos se empenhando ali, porque ele era alguém que tinha perdido a sua liberdade. E o quanto é importante você entender que a liberdade de um ser humano é muito importante. Às vezes você se vê preso numa situação, nesse filme você vê alguém preso, realmente de fato uma cadeia. Porém, quantas pessoas não são presas em sua vida em alguma coisa que você tá ali fazendo, que você não gosta talvez, ou uma situação que você deixa as pessoas porem dedo na sua cara ou dizerem alguma coisa da sua vida. No, God! Isso é um tipo de prisão, entendeu? O filme se passa em 1946 e tem um grande elenco de atores importantes, principalmente Morgan Freeman, que se retrata o personagem Red, que é o cara que narra a história do Andy durante esse tempo que ele tá na prisão. Por várias coisas que acontecem, o Andy se mostra uma pessoa muito inteligente e pega a amizade desse Red. O Red ele era um contrabandista que estava preso há muito tempo ali e mostra para ele como funciona a cadeia, as pessoas que ele não deve mexer, e ele consegue ali um amigo no meio toda essa tormenta. E o importante que você vê do coletivo, você ter alguém ali para estar com você, para você se empenhar numa situação. Mas o legal que você vai ver no final desse vídeo é uma coisa sobre o Red, sobre o Andy muito interessante. Não demora muito pro diretor da prisão ver que o Andy é um garoto muito estudado, inteligente, então ele acaba indo para a biblioteca da penitenciária, acaba trabalhando lá. Só que com o passar do tempo e as coisas vão melhorando para ele, o diretor se mostra uma pessoa que por de frente, uma pessoa que se diz crente nas coisas de Deus, uma pessoa religiosa, porém por debaixo dos panos ele é um cara que desviava o dinheiro da penitenciária e pede ajuda do Andy nisso. De certa forma ele é dissuadido a fazer isso, né? E depois de um certo período de tempo que ele conhece um novo garoto que chega na prisão, entendam que eu tô dando alguns spoilers do filme para quem não viu ou quem não leu o livro, tá? Então eu tô parando aqui para te explicar que eu vou dar spoilers light, mas se você quer ter uma experiência muito melhor, sugiro que pare esse vídeo e vá lá ler o livro antes. Mas se você não tem problema com isso, pode continuar aqui. Galera, simples fato de que ele conhece um garoto novo que chega na penitenciária e comenta com ele sobre um certo preso que comentou que tinha matado uma mulher e um cara, e o marido, que não tinha nada a ver com isso, havia preso. Essa é a deixa do Andy conseguir falar com o diretor e pegar o testemunho daquele garoto que podia ajudar na reabertura do caso dele e poder sair em liberdade. Porém, como o Andy, mesmo dizendo para ele que não ia contar para ninguém desses esquemas de desvio de dinheiro, de lavagem de dinheiro que estavam acontecendo na penitenciária, o diretor simplesmente joga ele numa solitária e finaliza o garoto, silencia ele que tinha esse testemunho para ajudar o Andy. Com isso, o Andy se vê não em outra alternativa, mas simplesmente decide um plano mirabolante de tentar fugir dessa prisão. Se ele vai fugir ou não, vou deixar a critério de vocês estarem assistindo depois, tá? Só que uma coisa bacana desse filme é os valores da liberdade, que são muito importantes. A mostra de um ser humano em que, às vezes, a crueldade humana é muito mais séria do que você pode imaginar e, às vezes, está escondida por detrás de um rosto de uma pessoa que se mostra uma pessoa boa, entendeu? Assim como você não pode julgar o livro pela capa, de certa forma, você tem que se dar o verdadeiro direito de confiar nas pessoas, mas aprender com elas. Porque no seu caminho, no seu dia a dia, sempre vai ter pessoas que vão te ajudar, sempre vão ter pessoas que vão estar com você e vão ter muitas pessoas para tentar te derrubar, entendeu? Você tem que aprender com isso para saber peneirar essas pessoas da sua vida. Agora, ficar com medo de tomar o primeiro passo e tentar se isolar das pessoas por medo dessa fragilidade, não ter desapontamento com pessoas, é a mesma coisa que você não tá livre, entendeu? Então é uma coisa que você parar pra pensar, tem tudo a ver com esse filme, em questão de liberdade, valor importante de uma liberdade da sua vida e o que das pessoas que você socializa com você. No caso do Red, pro Andy, foi uma grande amizade. E o legal desse livro, desse filme, né, é que nós vemos na narrativa contada pela visão do Red.
que é um presidiário que já tinha perdido as esperanças da vida ali preso, já tinha... deixa a vida me levar. E o Andy é um garoto mais novo que chega ali inteligente e destemido e com intrepidez para não desistir dos seus sonhos. Por mais que ele tinha sido condenado perpetuamente preso, entendeu? Ele jamais desistiu de que um dia ia ser livre, de certa forma. Então é uma coisa que, com o tempo, você vê que é um resgate de uma pessoa que estava desistindo da sua vida, que não tinha muitas esperanças, com a visão de outra pessoa que tinha toda a determinação. E pessoas obstinadas, preste atenção nessas pessoas. Essas pessoas, elas nada para a pessoa paciente e obstinada. Nada. De vários livros do Stephen King que foram adaptados para o cinema, foram poucos que agradaram o próprio romancista. E no caso de Um Sonho de Liberdade. realmente agradou muito esse filme, como adaptação do livro dele. E vale muito lembrar que é importante isso, é muito bacana. E deixo aqui a dica para vocês que determinação, força, perseverança, paciência nas horas certas vão fazer você crescer como pessoa. Não desista de si mesmo e sempre vá atrás dos seus objetivos, beleza? Espero que essa dica de cinema, desse filme de drama, tenha ajudado você em alguma coisa no seu dia a dia ou simplesmente eu ter arranjado alguma coisa para você assistir no final de semana, beleza? Espero que vocês tenham gostado, deixa panelada no like, forte abraço aqui do Joey para vocês e até mais.